Rosé, consultório de enfermagem. Olá, bem-vindos ao quadro Fique Sabendo. Eu sou a enfermeira Janaína Petrini e hoje nós vamos falar sobre o câncer de pulmão. Esse mês de agosto iniciamos aí um mês com a campanha de combate a esse tipo de doença. Nós vamos falar um pouco sobre o câncer de pulmão no dia de hoje. O câncer de pulmão ele é uma doença caracterizada aí pelo crescimento desordenado, e descontrolado das células nos tecidos pulmonares. E esse crescimento anormal, ele pode levar à formação de tumores malignos que comprometem aí a função pulmonar e podem se espalhar para outras partes do corpo. É o que nós chamamos de metástase. Os tipos de câncer de pulmão. Nós temos aí o carcinoma de células não pequenas, que o carcinoma dessas células, ele é o tipo mais comum de câncer de pulmão, representando aí cerca de 85% dos casos, e ele é subdividido em 3 categorias: o adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e o carcinoma de células grandes. O carcinoma de células pequenas representa cerca de 15% dos casos de câncer no pulmão. Esse tipo de câncer, ele é altamente agressivo e está quase sempre associado ao tabagismo. Ele tende a se espalhar rapidamente para outras partes do corpo. Quais são os fatores de risco para o câncer de pulmão? O tabagismo, ele é a principal causa de câncer de pulmão, sendo responsável aí por cerca de 85% dos casos. As substâncias químicas presentes no cigarro podem danificar o DNA das células pulmonares, levando aí um crescimento desordenado à formação de tumores. Hoje também a gente deve lembrar que mesmo o cigarro tradicional, aquele com a nicotina, que você puxa a fumaça, Ele é o cigarro tradicional, mas hoje a gente também tem que falar sobre os cigarros eletrônicos, que também é a tendência, das novidades aí e altamente agressivo para os pulmões aí do indivíduo. Um outro fator, para o risco de câncer de pulmão é a exposição a agentes químicos, agentes tóxicos, como amianto, radônio, arsênio, cromo, níquel. Pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. Essas substâncias elas podem ser encontradas em ambientes industriais e ocupacionais, dependendo do que o indivíduo trabalha, com esses produtos tóxicos. A poluição do ar, especialmente em áreas urbanas e industriais, é um fator de risco significativo no momento da inalação aí de poluentes, desses poluentes atmosféricos, pode causar sim danos nos pulmões e aumentar o risco para câncer. O histórico familiar, quando a gente fala aí, da genética, o câncer de pulmão ele pode aumentar o risco aí de desenvolver a doença, sugerindo aí a possível predisposição genética. Aí é bom a gente falar sobre os sinais e sintomas, porque muitas vezes a gente desconsidera alguns sinais e que já pode ser um alerta, e a detecção precoce da doença pode aí ajudar esse indivíduo a obter a cura mais facilmente, quando diagnosticado precocemente. Uma tosse persistente, aquela tosse que não desaparece ou piora com o tempo, tosse com sangue, a presença no escarro aí de sangue é um sinal preocupante, falta de ar, rouquidão, mudanças no tom da voz aí podem ocorrer e afetar aí a questão aí da laringe, dor no peito, dor no ombro ou braço pode ocorrer em casos de tumor de Pancoast, que está localizado nas partes superiores do pulmão. Os sintomas sistêmicos, perda de peso inexplicável, fadiga e alguns sintomas adicionais aí, como a diminuição do apetite, infecções respiratórias repetidas, por exemplo, crises de bronquite ou pneumonia de repetição,
pode também indicar a presença de um tumor. É claro que, diante desses sinais e sintomas que podem ser semelhantes a outras doenças, é importante o acompanhamento aí, né, do seu médico, de uma avaliação médica minuciosa para detectar precocemente e tentar chegar a um diagnóstico aí fechado do possível problema. O que auxilia aí no diagnóstico para o câncer de pulmão? Os exames de imagem, né, como a tomografia, uma biópsia, exames de sangue, tudo isso auxilia o médico a chegar aí num diagnóstico fechado para a doença. Existem tratamentos para o câncer, né, de pulmão, depende do tipo e do estágio da doença, como, por exemplo, a cirurgia, que é a remoção de tumor, a radioterapia, que é para poder destruir células cancerígenas, a químio, e o tratamento alvo, aí, um tratamento mais elaborado, que é a imunoterapia, e a terapia alvo, que são o uso de medicamentos que atacam especificamente as células cancerígenas, aí, não destruindo as células ao redor. Dependendo do tratamento, você às vezes atinge as células cancerígenas, mas também atinge outras células boas, acabando deixando o organismo mais enfraquecido, né? Então, os cuidados aí na prevenção para o câncer, a principal delas é não fumar, né? Também não ser fumante passivo, isso também influencia para a prevenção aí do câncer, uma vida saudável, atividade física, uma alimentação equilibrada, tudo isso ajuda a auxiliar nessa prevenção. E para quem tem histórico de câncer na família, é importante sempre estarem atentos, fazendo as suas visitas aos médicos com frequência, fazer os seus exames de rotina, estar sempre atentos aí aos sinais e sintomas. Então, fiquem alerta em relação aos sinais e sintomas e também a questão da prevenção com os seus estilos de vida. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.